Boa ta- Iniciamos. Boa tarde a todos que estão aqui, né? E a você que está assistindo, né? Pode ser bom dia, pode ser boa noite, dependendo do momento que você esteja assistindo. Sinta-se, né, acolhido aqui com a gente para, né, sempre participar, fazer perguntas no nosso grupo, embora você não esteja presente, né, no momento da gravação aqui, no momento da leitura e do debate, ok? O debate ele só cessa por conta de, né, nossas necessidades enquanto pessoas de, né, não dispor de tempo suficiente, né, sempre para debater, mas de qualquer modo estamos lá no WhatsApp, você pode, né, participar. Hoje estamos aqui com a Laís Oliveira, né? Laís que vai se apresentar aqui para a gente, é nossa nova integrante, né? O Vitor, né, que é de Minas Gerais, e o Jefferson, que eu esqueci de onde tu é, Jefferson, mas é bom que tu também fala aí. Tá É, certo. Posso começar? uhum, Eu sou o Jefferson, eu sou daqui de Lorena, São Paulo, e eu faço filosofia EAD na UFSJ. massa. Laís, Meu nome é Laís, eu vou começar o mestrado agora na UFO, eu sou de Araxá, Minas Gerais, vou estudar em Uberlândia, e é isso. que massa, né? A Laís, ela estuda Kant, galera. E aí é bem interessante que, né, foi bem no tema que ela está estudando. Vitor, Eu me chamo Vitor, eu sou de Uberlândia e atualmente eu estou aqui no grupo por interesses próprios, mas o meu ramo de estudo não é humanas, né? Mas fazer o quê, né? A gente não dá para deixar as humanas de lado, né? Eu estou fazendo engenharia química na UF, mas a filosofia, a sociologia sempre esteve no meu coração e ela não vai sair, né? Por isso que eu estou aqui. que massa, velho. Bem, é isso. Né? A gente, no encontro passado, a gente deu uma olhada no nono capítulo, né, sobre se existem regras morais absolutas. E a gente viu que Kant ele é um desses caras que vai é, entender que regras morais absolutas elas existem no sentido do imperativo categórico, que seria um critério, né, para estabelecer se as nossas máximas morais elas seriam, né, teriam valor universal ou não, né? E aí a gente tem que entender que o imperativo categórico ele seria um princípio moral objetivo, de tal forma que ele seria válido para qualquer, né, indivíduo racional. Então, se a gente, ser humano, é racional, a gente vai, obviamente, reconhecer a validade do imperativo categórico, tal qual a gente reconhece a validade das, né, fórmulas matemáticas, dos conceitos, né, dos objetos matemáticos, como, por exemplo, né, um triângulo é um polígono de três lados, cujo a soma dos seus ângulos internos é igual a 180 graus. Então, isso aí é um conceito de triângulo, a gente não vai discordar sobre isso. Né? Quando a gente está falando do imperativo categórico, para Kant, a gente está indo no mesmo grau de objetividade, tá? É o mesmo grau, não é a mesma coisa, certo? É o mesmo objeto. E aí, obviamente, que a gente vai testar a nossa máxima, que seria o princípio subjetivo da ação. Como assim o princípio subjetivo da ação? Ora, eu tenho uma máxima aqui, né, que ela vai me guiar no interior das relações sociais e ela vai meio que dizer como eu me comporto nelas, né, nessas relações. E aí que eu quero saber se essa minha máxima ela tem valor moral, né? Eu tenho que testar conforme, né, as máximas as fórmulas do imperativo categórico, né? E aí, esse é o grande problema, e a gente vai entender de onde Kant deriva isso daí, como é que ele vai, né, chegar a essa conclusão de que o imperativo categórico ele é esse princípio, né, absoluto da moralidade. Só lembrando que isso está em um livro chamado Fundamentação da Metafísica dos Costumes, de Kant, certo? É um livreto, tem uma tradução do Guido, só um momento, deixa eu pegar aqui, tem uma tradução do Guido Almeida, que
que, num dado momento, certo, da história da filosofia brasileira, discutiu com Loparic sobre a questão do fato da razão, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar o nome desses caras, mas está aqui, né, a versão do Guido Almeida, da fundamentação da metafísica dos costumes. Aqui está bilíngue ela, né? Mas tem outras, tá? E, assim, tem gente que prefere trabalhar com a das edições 70, né? Mas está aqui. E aí também tem, né, uma tradução do Valério, com a introdução do Valério Rode da crítica da razão prática. Eu não tenho, né, a metafísica dos costumes, que seria o terceiro, a tríade aí, para a gente fechar com a doutrina das virtudes e doutrina do direito de Kant, né, que seriam os 3 livros. E, obviamente, que tudo nasce aqui, né, nessa coisinha aqui, que foi o primeiro livro que eu ganhei, né, quando eu entrei na graduação, A Crítica da Razão Pura, da Calustre, edição da Calustre, está aqui, a coisinha linda. Né? Até eu entender o que era um juízo sintético a priori, demorou. Quando eu entendi, eu passei a noite sem dormir. Né? Então, isso daqui é só para mostrar a vocês, né, que essa discussão é pautada nesses textos aqui, que são textos, certo, riquíssimos, e que, querendo ou não, fomentam a discussão filosófica que vem até os nossos tempos. Seja para afirmar ou para negar, né, eles têm uma grande importância, certo? E aí a gente já pode começar aqui, né, introduzindo aqui, né, Kant e o respeito pelas pessoas. Há alguém que não admire o homem, né? O Giovanni Pico della Mirandola já começa colocando isso, e a gente tem aqui as ideias centrais de Kant, que é o primeiro ponto, tá? Vou começar aqui a ler. Se alguém tiver qualquer dúvida, basta levantar a mão e a gente vai, né, obviamente, debatendo aqui. Immanuel Kant pensou que os seres humanos ocupam um lugar especial na criação. Naturalmente, ele não estava sozinho ao pensar assim. Desde os tempos antigos, os seres humanos se consideraram como sendo essencialmente diferentes das outras criaturas. E não é diferentes, e não só diferentes, mas melhores. De fato, os seres humanos se consideram como sendo absolutamente fabulosos. Kant certamente pensou: sobre este ponto de vista, os seres humanos têm um valor intrínseco ou dignidade que os torna valiosos acima de todo o preço. Aqui, essa noção de valor intrínseco é a noção que as coisas elas têm um valor em si, as pessoas têm um valor em si mesmas, e que a gente não pode, né, ir para além do valor delas. Essa noção aqui ela é um dos pontos centrais, né, no pensamento kantiano. Outros animais, pensou Kant, só têm valor na medida em que servem a finalidades humanas. Em suas lições sobre ética, Kant escreveu: no que diz respeito aos animais, nós não temos deveres diretos. Animais estão aí somente como meios para um fim. Este fim é o homem. Portanto, nós podemos usar os animais de qualquer modo que nos agrade. Nós nem mesmo temos um dever direto de não torturá-los. Kant condenou o abuso dos animais, mas não porque os animais seriam feridos. Antes, nós nos preocupamos conosco mesmos. Aquele que é cruel para com os animais também se torna insensível no seu trato com os homens. Quando Kant disse que os seres humanos valem acima de todo preço, isso não era mera retórica. Kant quis dizer que as pessoas eram insubstituíveis. Se uma criança morre, isso é uma tragédia e permanece trágico, mesmo que uma outra criança nasça no seio da mesma família. Por outro lado, meras coisas são substituíveis. Se sua impressora quebra, então tudo fica bem na medida em que você pode conseguir uma outra impressora. Pessoas, Kant acreditava, têm uma dignidade que meras coisas não têm. 2 fatos sobre as pessoas. Kant pensava, apoiam esse julgamento. Primeiro, porque as pessoas têm desejos, as coisas que satisfazem tais desejos
somente podem ter valor para as pessoas. Em contraste, meras coisas somente têm valor na medida em que promovem fins humanos. Assim, se você quer se tornar um jogador de pôquer melhor, um livro sobre pôquer terá valor para você, mas, afora tais fins, tais livros são sem valor. Ou, se você quer ir para algum lugar, um carro terá valor para você, mas afora tais desejos, o carro não tem valor. Meros animais persucantes são primitivos demais para ter desejos e fins autoconscientes. Desse modo, eles são meras coisas. Kant não pensava, por exemplo, que o leite tenha valor para o gato que o quer tomar, mas atualmente nós estamos mais impressionados do que Kant com a vida mental dos animais. Nós acreditamos que os animais têm desejos e objetivos. Portanto, talvez haja fundamentos kantianos para dizer que os animais são meras coisas. Não são meras coisas. Porém, a segunda razão de Kant não se aplicaria aos animais. As pessoas, Kant disse, têm um valor intrínseco, isto é, dignidade, porque elas são agentes racionais, isto é, agentes livres capazes de tomar as suas próprias decisões, estabelecer seus próprios fins e guiar a sua conduta pela razão. O único modo pelo qual a bondade moral pode existir é para criaturas racionais agirem por uma vontade boa, isto é, aprender o que elas devem fazer e agir por um senso de dever. Os seres humanos são os únicos agentes racionais que existem na Terra. Os animais não humanos não têm vontade livre. Eles não guiam as suas condutas pela razão, porque suas capacidades racionais são muito limitadas. Este segundo fato sobre as pessoas é especialmente importante para Kant. Desse modo, acreditou Kant, os seres humanos não são meramente uma coisa valorosa entre outras. Os humanos são os únicos que realizam a valorização, sendo as suas ações conscientes que têm valor moral. Seres humanos estão acima do reino das coisas. Esses pensamentos são centrais para o sistema moral de Kant. Kant acreditou que todos os nossos deveres podem ser derivados de um princípio último, que ele chamou de imperativo categórico. Kant deu diferentes formulações a este princípio, mas, em uma ocasião, ele o expressou deste modo: age de tal maneira que tomes a humanidade tanto em tua pessoa quanto na pessoa de qualquer outro, sempre ao mesmo tempo como fim, nunca meramente como um meio. Tá aqui, né? O asterisco, né? A nota de rodapé, Kant, Fundamentação da Metafísica dos Costumes, já está dando essa tradução aqui do Guido Almeida, né? Por que as pessoas são tão valiosas? Porque as pessoas são tão valiosas, a moralidade requer que nós as tratemos sempre ao mesmo tempo como um fim, nunca meramente como um meio. O que isto significa e por que alguém deve acreditar nisto? Tratar as pessoas como um fim significa, a um nível mais superficial, tratá-las bem. Nós devemos promover o seu bem-estar, respeitar os seus direitos, evitar causar dano e, em geral, esforçar-nos tanto quanto podemos para promover os fins dos outros. Mas a ideia de Kant tem também uma implicação profunda. Tratar as pessoas como fins requer tratá-las com respeito. Isso, assim, nós não podemos manipular as pessoas ou usar as pessoas para conseguirmos os nossos objetivos, não importando quão bons tais objetivos possam ser. Kant dá este exemplo. Suponha que você precisa de dinheiro e que você quer um empréstimo, mas você sabe que não poderá devolvê-lo. Desesperado, você considera a possibilidade de dizer à sua amiga que você irá reembolsá-la a fim de conseguir o dinheiro. Pode você fazer isso? Talvez você precise do dinheiro por uma boa razão. Tão boa, de fato, que você pode se convencer de que mentir seria justificado. No entanto, você não deve mentir para a sua amiga. Se você fizer isso, você poderia estar manipulando-a e usando-a meramente como um meio. Por outro lado,
como seria tratar a sua amiga como um fim. Suponha que você lhe diga a verdade. Você lhe diz que precisa do dinheiro e você lhe diz que não poderá reembolsá-la. Então, a sua amiga pode tomar a sua decisão se ela dá a você ou não o empréstimo. Ela pode consultar os seus próprios valores à vontade, exercitar o seu próprio poder de raciocínio e tomar uma decisão livre. Se ela então decide dar você o dinheiro para sua finalidade exposta, ela estará escolhendo tornar aquele objetivo o seu objetivo. Assim, você não estará usando como um mero meio para conseguir os seus objetivos, pois será também o objetivo dela. Desse modo, para Kant, tratar as pessoas como fins é tratá-las como seres que podem contém em si mesmo o fim daquela mesma ação. Quando você diz a verdade para sua amiga e ela lhe dá dinheiro, você a está usando como um meio para conseguir dinheiro. Porém, Kant não objeta que se trate alguém como um meio. Ele objeta que se trate alguém só como um meio. Considere, por exemplo, Considere outro exemplo. Suponha que a pia de seu banheiro entupiu. Seria bom chamar um encanador. Usar o encanador como meio para desentupir o cano. Kant não teria problema com isso. O encanador, afinal, entende a situação. Você não o está enganando ou manipulando. Ele pode escolher livremente desentupir a pia em troca do pagamento. Embora você esteja tratando o bombeiro como um meio, você está também com dignidade, né? Tratando com dignidade, como um fim em si mesmo. Tratar as pessoas como um fim. Espera aí. Aqui. Vitor. Eu tenho dois pontos, mas o primeiro é sobre o que ele falou aqui lá em cima, né? Sobre os animais, né? Que ele disse assim, os animais eles não agem de maneira racional, né? Mas agem, tipo assim, eles são um meio, né? E tipo assim, e ainda assim que ele, tipo assim, apoie, tipo assim, a não tortura dos animais, mas eu tenho aqui um ponto, é que os animais, eles são racionais dentro da realidade deles. Tipo assim, eles são racionais dentro da racionalidade deles. Por exemplo, os macacos e os chimpanzés, né? Se a gente comparar, a, o nível de razão deles se assemelha aos humanos, né? Então, tipo assim, eu vejo que os animais são racionais dentro da racionalidade deles, certo? Um momento, Vitor. É óbvio que os animais eles têm algum grau de racionalidade, né? E a gente pode, de alguma forma, tentar definir esse grau. O que talvez Kant esteja colocando aqui, e não quero defender Kant, porque para mim é furado também, é que os seres humanos, né, têm alguma coisa neles, que pode ser chamada de racionalidade, que os torna, né, num patamar de ter um fim em si mesmo. Eu não posso tratar um ser humano como eu trato um animal. Entendeu? Porque o primeiro ponto que se coloca é isso. Por exemplo, na ditadura militar, né, teve um advogado que invocou o direito de proteção aos animais para proteger o cliente dele, dizendo que ele estava sendo tratado como um animal, né, dentro da prisão, porque foi preso lá pelos militares durante a ditadura. Então, isso daí já é o quê? Já é um ponto que a gente não pode tratar um humano como se trata um animal. Que, querendo ou não, por mais esperto, por mais inteligente que seja um animal hoje, a gente não faz isso, né? A gente não trata ele da mesma forma que trata um ser humano, certo?
Agora, o que a gente talvez esteja, o ponto todo aqui que talvez esteja sendo colocado para a gente considerar, para a gente observar, é a questão do fim em si mesmo, do valor intrínseco. O que é que significa uma coisa ter um valor intrínseco, ter um fim em si mesmo? O que é que a gente quer dizer quando a gente diz que a gente deve tratar os outros com dignidade, né? Porque esse é o ponto que a gente talvez tenha que parar para pensar, parar para refletir aqui. E que, obviamente, está, de certa forma, colocado nessa partezinha aqui, né? Nesse imperativo. Age de tal maneira que tomes a humanidade, tanto em tua pessoa quanto na pessoa de qualquer outro, sempre ao mesmo tempo como um fim, nunca meramente como um meio. Isso daqui é a segunda formulação do imperativo categórico, tá, gente? É a segunda. E aí a gente tem que parar para refletir sobre isso, certo? Vamos encerrar essa parte e a gente vai para a próxima sessão, mas aí a gente continua essa discussão. Beleza, Vitor? Beleza. Ó, é rapidinho. Tratar as pessoas como fins e respeitar as suas capacidades racionais tem outras implicações. Nós não podemos forçar adultos a fazer coisas contra a sua vontade. Em vez disso, devemos deixá-los tomar suas próprias decisões. Nós devemos, portanto, ser cautelosos em relação a leis que visam a proteger as pessoas delas mesmas. Por exemplo, leis que requerem as pessoas usarem cintos de segurança ou capacetes para motos. Também não devemos esquecer que respeitar as pessoas requer respeitar a nós mesmos. Eu tenho que cuidar bem de mim mesmo. Eu tenho que desenvolver os meus talentos. Eu tenho que fazer mais do que somente me omitir. O sistema moral kantiano não é fácil de compreender. Para entendê-lo melhor, vamos considerar como Kant aplicou as suas ideias à prática da punição criminal. O resto do capítulo será dedicado a este exemplo. Pode falar, Laís, e seja bem-vinda, Vanice. Eu só queria pontuar, assim, sobre a questão dos animais, né? Que, por exemplo, a Cosgas, né, sobre a questão do fim que você colocou aqui, né? Ela considera, assim, por conhecimentos que a gente tem hoje, né, dos animais. Eu não acho que o Kant era um completo, assim, né, odiador dos animais, mas eu acho que ele não tinha esse conhecimento que a gente tem hoje, né? De, tipo assim, que os animais têm os seus fins, né? Que seja a reprodução, a manutenção da vida, que é muito parecido com o que a gente tem também, né, alimentar. Então ela considera que eles têm fins sim, assim, que eles estão até bem claros, né. E eu acho que eles ficam cada vez mais claros quando a gente estuda os animais, né, para entender o que que cada espécie precisa, o que que é bom para ela, a gente não sabe dessas coisas, a gente mal sabe do gato e do cachorro que está com a gente. Então eles têm fins, assim. Ela também fala sobre a questão dessa da pessoa, né, ela também coloca uma questão de certa personalidade, assim, alguns autores colocam, a Cosgas coloca. E uma coisa que eu acho mais complicada realmente de defender é essa questão de valorar, né, as ações, né, de ter essa, tipo, é certo ou errado. Apesar que tem alguns estudos também, assim, que fazem, que é também muito triste, né, que é experimentação animal, mas que mostram que às vezes certas espécies, pelo menos de mamíferos, elas conseguem fazer escolhas a fim de defender o grupo, a fim de defender o outro animal também, sabe. Eles têm uma certa, é difícil falar assim: "Ah, isso é valoração", ele sabia que era errado se tipo, omitir, né, ele sabia que ele tinha que se fazer para a espécie dele lá, tirar o colega do apuro. Mas eles fazem, né. Então eu acho que mas não que não também defendendo o Kant, não julgando ele, eu acho que é só uma pessoa do tempo dele, né. Enfim, mas ele abre brechas, eu acho, assim, pelos critérios que ele coloca, existem brechas, mas é meio difícil defender essas coisas. Muito bom, Laís. Vitor. Essa questão que ela pontuou fica claro naquele experimento que acho que tinha vários, acho que macacos, e aí tinha acho que
uma banana num lugar lá, e a hora que eles pegavam essa banana, eles acho que jogava água neles, um negócio assim. Aí, de Eu acho tempos que em era tempos, choque. choque, né? Isso mesmo. Era choque. Aí, de tempos em tempos, eles foram aprendendo que aquilo ali era prejudicial. Então, você pode ver que eles sabiam que a ação é algo racional, interessante, né? E, É, é racional. O ponto todo é que, tipo, a gente não vai responsabilizar esses animais, né? Tem um episódio bem antigo aqui no Recife, né? Que foram levar crianças em um circo, né? E o leão, que estava dentro lá da jaula, pegou uma dessas crianças pequenas e acabou predrando ela, né? Tipo, levando para dentro da jaula e matando, etc. E, cara, foi um rebuliço, né? Aqui. E na época, ninguém se perguntava, né, sobre a culpa do leão. Perguntava se a culpa era do circo, do tratador do animal que não alimentou ele direito, do dono do circo que foi, né, irresponsável, ou dos pais que não tomaram conta da criança. Ou seja, ninguém atribuía a responsabilidade ao leão, porque o leão ele agiu enquanto leão. isso é Ele verdade. agiu conforme a natureza dele. Entende isso? E vítima, né, também, fora do ambiente dele. Exato, né? Vítima, fora do ambiente, tudo isso. Então, o leão, ele agiu segundo sua própria natureza, segundo seus próprios instintos. E parece que nós, pelo menos dentro do raciocínio de Kant, da perspectiva kantiana, a gente tem a possibilidade de agir contra a nossa própria natureza, contra nossos próprios instintos, contra nossas próprias paixões, né? A gente pode agir de forma livre, para Kant significa livre de afecções, né? Então, é uma colocação que eu faço aqui, porque talvez Kant ele esteja olhando para isso. Os animais, eles não podem, né, agir independentemente da sua natureza, independentemente dos seus instintos. Um cachorro só age enquanto cachorro. E por isso a gente não pode responsabilizar ele pelos atos. Mas a gente tem a possibilidade de agir para além dos nossos próprios instintos, da nossa própria natureza animal, por assim dizer, das nossas paixões, né? Eu posso sentir uma raiva, entendeu? Sei lá, gigantesca de alguém, mas mesmo assim não matar essa pessoa, partir para cima dela. Por quê? Porque o que imperou sobre a minha vontade, né? O que se impôs sobre a minha vontade foi a minha racionalidade. Entende, Vitor? Entende, Laís? Bom, eu entendo, assim, é que, igual eu dei o exemplo lá do experimento, eu acho que esses posicionamentos, às vezes, eles se dão por falta de contato, assim, às vezes talvez seja até bom deixar eles lá, não colocar eles no laboratório e ficar experimentando, mas, assim, alguns experimentos mostram, assim, que eles têm uma organização de grupo. Como kantiano, eu acho que a gente que está afastado da natureza. Talvez a gente, enquanto natureza, a gente teria mais sentimentos de grupo, de conexão, de espécie, né? Eu acho que talvez isso seja um animal, essa ética que a gente procura tanto, talvez eles consigam. A gente, num estado de natureza, assim, menos, sei lá, eu acho que tem mais a ver nesse sentido. Eu acho que a gente não ajudar a nossa espécie, e isso é uma irracionalidade, né? Eles conseguem se defender, eles conseguem defender suas fêmeas ali, eles têm um certo, claro que expostos em situações que nem deveriam ser expostos, mas mesmo assim eles provam que tem uma unidade de grupo, né. Claro que igual o Vitor falou, de acordo com cada espécie, né. Cada um ali, um peixe vai agir diferente, um mamífero que é muito mais parecido com a gente, mas enfim, acho que eles têm esse senso mais de comunidade. Mas eu entendo o que você está querendo dizer, principalmente essa questão de responsabilização, isso é meio que impossível, né, de de levar para um tribunal, por exemplo, igual você falou, isso é realmente Exato. impensável. Né? Vitor, Agora, virando aqui o lema do assunto, né? Outro ponto que Kant colocou também é essa questão de não usar
as pessoas apenas como é um meio, né? Agora eu me pergunto assim, até que ponto será que a gente pode, até que ponto não usar e as pessoas, certo? Para conseguir determinados objetivos e não ser, como se diz assim, de que forma não usar as pessoas e não ficar para trás. Porque se a gente observar, eu sempre cito a política, né? Que é algo que é muito fácil você dar exemplo de qualquer coisa. Se parar para pensar bem, certas pessoas, elas usam, como se diz assim, da liberdade que cada um tem para entregar para eles a responsabilidade de governar. Então, querendo ou não querendo, o candidato que vem na minha porta me pedir um voto, ele vai usar meu voto como um meio para conseguir um objetivo. A questão é, será que será que sempre eu vou estar, como se diz assim, para se tornar um fim, eu tenho que estar comprando a luta dele, certo? Só que se a gente observar, e a votação é obrigatória. Então, dá a se pensar até que ponto eu posso não usar alguém e conseguir meus objetivos sem usar as pessoas. Esse daí é um outro problema, né? Porque, querendo ou não, a gente parece tratar as pessoas de modo instrumental no nosso dia a dia, né? O motorista do ônibus, né? As pessoas que, né, trabalham na limpeza, né, pública ou dos ambientes que a gente frequenta, né, as pessoas que nos vendem comida, sei lá, no supermercado, quando a gente vai lá abastecer, né, comprar comida, e aí vai. Então, parece que a gente acaba tratando, sim, algumas pessoas como um meio para a gente atingir determinados fins. Só que, para Kant, né, e aí vai ter uma questão, eu acho que vai ser aprofundado mais à frente, a questão é que a gente ainda continua tratando com dignidade, né? É um exemplo do encanador que vem desentupir a pia do banheiro, porque, eu não sei, eu estou tratando ele como um meio para desentupir a pia do banheiro. E ele tem ciência disso, certo? Mas ele também não vai se importar, por conta que, obviamente, é o trabalho dele, né? Então é algo que a gente tem que pensar. Será que a gente trata as pessoas como fins em si mesmo ou como meios para atingir determinados fins? Talvez na maior parte do tempo a gente trate como meios para atingir determinados fins e não como fim em si mesmo, né? Mas vamos dar uma olhada aqui. Retribuição e utilidade na teoria da punição, né? E aí é que tá. Isso daí é o quê? É atribuir, né, responsabilidade à pessoa pelos seus atos, ter consequências, né, dos atos. Alguém gostaria de ler? Cri, 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 cri. Tá, eu Eu leio. posso ler. Eu posso ler também, se quiser. Tá bom, tá bom. Eu vou continuar e daqui a pouco vocês leem um pouquinho. Beleza, Jefferson? Beleza, Led? Jeremy Bentham, né, disse que toda punição é um dano. Toda punição é em si mesma um mal. Bentham tinha razão. A punição, por sua natureza, sempre envolve infligir algum dano na pessoa que é punida. Como uma sociedade, nós punimos as pessoas fazendo-as pagar multas ou indo para a prisão, ou mesmo, algumas vezes, matando-as. Como pode ser correto tratar as pessoas desse modo? A resposta tradicional é que a punição é justificada como um modo de dar o troco ao ofensor pelo seu ato mau. Aqueles que cometeram um crime merecem ser tratados de maneira ruim. É uma questão de justiça. Se você fere outras pessoas, a justiça requer que você também seja ferido, como afirma um antigo dito: olho por olho e dente por dente. De acordo com a doutrina da retribuição, esta é a maior justificação da punição. Isso daqui é o primeiro código de leis do mundo, que é o Código de Hammurabi, né, que tem essa máxima aqui, olho por olho, dente por dente, né? Isso daqui é lá na Mesopotâmia. O retributivismo, segundo Bentham, era uma ideia completamente insatisfatória,
porque advogava infligir sofrimento sem um ganho de felicidade ou compensação. O retributivismo faria aumentar, não diminuir, a quantidade de miséria no mundo. Kant era um retributivista e ele abraçou abertamente esta implicação. Na Crítica da Razão Prática, ele escreve: mas se com alguém que gosta de provocar e perturbar pessoas amantes da paz, as coisas acabam indo mal e ele é despedido com uma boa dose de golpes, então isso certamente é um mal, mas qualquer um o aprova e o considera em si bom, mesmo que nada decorresse ulteriormente dele. Nossa, né? Tá aqui a tradução do Valério Holden, tá, gente? Desse modo, punir as pessoas pode aumentar a quantidade de miséria no mundo, mas isso é completamente correto, pois o sofrimento extra é o sofrimento por aqueles que o merecem. O utilitarismo faz uma abordagem completamente diferente. De acordo com o utilitarismo, o nosso dever é fazer tudo o que aumentará a quantidade de felicidade no mundo. A punição aparentemente um mal porque ela torna a pessoa punida infeliz. Portanto, Bentham, um utilitarista, disse: se a punição deve, enfim, ser admitida, ela deve ser admitida na medida em que promete excluir algum mal maior. Em outras palavras, a punição somente pode ser justificada se ela promove bem suficiente para sobrevaler o mal. Tradicionalmente, o utilitarismo pensou que a punição fez isso. Se alguém desrespeita a lei, então punir tal pessoa pode ter vários benefícios. Primeiro, a punição providencia conforto e gratificação às vítimas e às suas famílias. As pessoas sentem fortemente que alguém a assaltou, estrupou ou roubou. Não deve ficar solto. As vítimas também vivem com medo quando sabem que os seus ofensores não foram pegos. Os filósofos, algumas vezes, ignoram esta justificação da punição, mas ela desempenha um papel proeminente no nosso sistema legal. Juízes, advogados e jurados frequentemente querem saber o que as vítimas querem, realmente, se a polícia fará uma prisão e se o Ministério Público fará persecução penal. Isso com frequência depende da vontade das vítimas. Segundo, prendendo criminosos ou os executanos, nós retiramos das ruas. Com poucos criminosos nas ruas, haverá menos crimes. Desse modo, as prisões protegem a sociedade e assim reduzem a infelicidade. Naturalmente, essa justificação não se aplica à punição nas quais o ofensor permanece livre, como quando o criminoso é sentenciado à liberdade condicional com prestação de serviço à comunidade. Terceiro, a punição reduz o crime detendo os possíveis criminosos. Alguém que é tentado a cometer um crime pode não fazê-lo se ele sabe que poderá ser punido. Obviamente, a ameaça da punição não é sempre eficaz. Algumas vezes, as pessoas desrespeitam a lei de qualquer modo, mas haverá menos condutas ruins com a ameaça da punição. Imagine o que ocorreria se a polícia parasse de prender ladrões. Certamente, haveria um número muito maior de furtos. Desse modo, deter o crime previne a infelicidade. Quarto, um sistema bem ordenado de punição pode ajudar a reabilitar os malfeitores. Os criminosos têm frequentemente problemas mentais e emocionais. Frequentemente, eles não têm educação, são iletrados e não permanecem nos empregos, porque não responder ao crime pelo ataque aos problemas que o causam. Se alguém é perigoso, nós podemos encarcerá-lo, mas enquanto nós o mantemos atrás das grades, por que não tratar de seus problemas com terapias psicológicas, né? Oportunidades educacionais e preparação para o trabalho? Se um dia ele puder retornar à sociedade como cidadão produtivo, então ele e a sociedade se beneficiarão.
Nos Estados Unidos, a visão utilitarista sobre a punição já foi dominante. Em 1954, a American Prison Association, né, a Associação Prisional da América, mudou seu nome para American Correctional Association e aconselhou as prisões a se tornarem estabelecimentos correcionais. As prisões foram convidadas a corrigir os internos, não puni-los. A reforma de prisões, a reforma de prisões foi comum nos anos de 1950 e 1960. As prisões ofereciam aos internos programas de tratamento de drogas, aulas de treinamento vocacional e sessões grupais de aconselhamento, na esperança de torná-los bons cidadãos. Porém, isso foi há muito tempo. Nos anos de 1970, um novo anúncio da guerra às drogas levou a sentenças cada vez mais longas para traficantes. Essa mudança na justiça americana foi mais de natureza restributiva do que utilitarista e resultou em um número muito maior de prisioneiros. Hoje, os Estados Unidos têm em torno de 2,5 milhões de prisioneiros, dando-lhes de longe o primeiro lugar no índice de encarceramento em relação a qualquer outro país. A maioria dos presos está nas prisões estaduais, não em prisões federais. Os estados que têm que operar tais estabelecimentos estão precisando de dinheiro. Como resultado disso, a maioria dos programas que visavam a reabilitação ou foram reduzidos ou eliminados. A mentalidade da reabilitação dos anos 60 foi, desse modo, substituída por uma mentalidade de depósito marcada por superlotação de prisões e pela praga da falta de recursos. Essa nova realidade, que é menos prazerosa para os próprios presos, sugere uma vitória do retributivismo. Vitor? Então, né, nesse ponto aí, eu já achei uma coisa que é bem polêmico, né? Foi citado assim que a maioria dos quem comete crime é pessoas que não têm educação, sem emprego, né? Mas o que tipo assim, eu até entendo que isso foi tipo assim, foi um contexto para explicar, né, no caso da reabilitação, e tudo mais, né? Mas o que acontece? O problema é e quando a natureza do crime reside em pessoas bem inteligentes, dizendo assim, que tem um nível de conhecimento que é fornecido pela sociedade alto, né? Então, eu vejo de que forma? Eu acho que a gente tem que pensar é como punir, porque, dizendo assim, será que da onde que surgiu esse sistema de que a pessoa que comete um delito moral, né? Porque a gente sabe que as leis elas vêm da moral e da ética. Então, assim, de que forma que surgiu esse sistema? Que a pessoa que faz um erro ético, ou seja o que for, ele vai para um lugar, fica ali preso, né? E não tem direito de se socializar. Então, assim, essa maneira de punição, ela tem que ser revista. Porque, tipo assim, já para encerrar, para não ficar muito longo, é, o que é pior? Será que é pior um assassino ficar dentro de uma cela de, de poucos metros quadrados? Ou é pior você inserir esse assassino que matou, vamos supor, uma pessoa, junto com uma família por certo tempo, que perdeu o seu filho assassinado? Assim, será de que forma que ele vai se comover mais? Será que é dentro de uma celinha pequena ou junto ali com sentindo tipo, a dor, né? É interessante se pensar. Naí, Jefferson, Vanice. Pô, eu tava lendo aqui o encarceramento em massa da Juliana, assim, eu queria até perguntar para você, assim, porque ela defende, eu tô lendo, um abolicionismo penal, que nem deveria ter, né? Assim, só que é muito complicado. Por exemplo, talvez tenham pessoas que elas também não entendem sobre isso, né? Que é da psicologia, tipo assim, uma pessoa que é psicopata, uma pessoa que ela realmente não tem como, né, ser reinserida. Existe isso, né? Tem alguém que não consegue ser reinserido.
Achei muito bom o argumento dele das vítimas, que eu achei até meio assustador, Vitor. Tipo assim, colocar o assassino junto com a família, a gente não pode fazer isso, não. É muito difícil para as vítimas, né? Eu adorei esse argumento, porque realmente, assim, apesar que é muito mais complicado do que isso, mas realmente, né? Por exemplo, como eu falei, um psicopata que fez várias vítimas, né? Então, realmente é difícil defender um fim, né, dessa punição. Mas é claro que esses casos são extremos, não é a maioria que representa, né? E eu acho que essas pessoas, Vitor, que falam aqui sobre questão de não ter educação e letrados tipo, talvez uma forma meio classista e racista de dizer que as pessoas que é rico não faz crime, gente que estuda, gente da alta sociedade não comete crime. Isso também, né, ao criticar o autor aqui, talvez seja por isso, essa visão, né, que crime, enfim, só tá num lado da história. É coisa de favelado, né? Como se diz assim. Enfim. É por aí, é por aí. O crime, ele é muito mais complexo. Jefferson, vai, Jefferson, fala. Teve um dos motivos que ele explicou um pouco, que era relacionado ao medo que se gera, né, pela punição de um crime. E aí, justamente, a pessoa tem um medo devido à ameaça e não comete aquele crime. E me fez lembrar muito o trânsito. Imagine o trânsito no Brasil se não tivesse multas. Já é um caos, muitas das vezes, com as multas. Imagina sem. Então, por mais que lá no fundo, acho que todo mundo se sente desagradável, né, por receber multas ou por essa ameaça de coerção, ela às vezes é necessária. E tem uma filósofa, acho que era da Nova Acrópole, que tem uma frase que a nossa ética está mais baseada na coerção do que na convicção. Talvez esse seja um dos motivos principais de todos os crimes acontecer. E só para finalizar, eu acho que é importante a gente reconhecer que todos nós temos impulsos e podemos, se não soubermos lidar com esses impulsos, cometer crimes. E porque às vezes a gente associa muito a ideia de que, ó, um cara cometeu um assassinato, um cara cometeu um estupro, como se fosse a pior pessoa do mundo, quando na verdade também nós podemos ter esses impulsos e, se não controlados, poderiam gerar esses tipos de crimes. Vitor? Eu acho extremamente importante, tipo assim, e essa questão do é, retributivismo, né? É importante e isso e às vezes funciona. Mas a questão é, no Brasil, vamos pôr no Brasil, se o retributivismo funcionasse aqui, tipo, tanto as penitenciárias que são assim populares e as penitenciárias onde ficam os presos políticos, elas, elas iam estar vazias. Só que o que a gente tem hoje é uma superpopulação tipo, carcerária e dentro das prisões e fora das prisões não está cabendo mais e essa política de retributivismo não está adiantando. O problema é esse. O problema todo é que isso representa uma falência do sistema penitenciário, né? O que acontece hoje é que, sei lá, o cara, ele entra lá por um furto, né, um furto besta na prisão, e ele literalmente é como se fosse um curso superior da criminalidade, porque ele sai de lá, né, praticando crimes mais graves do que ele havia praticado, entendeu? E isso daí é bastante complicado, porque envolve o sistema público, né, de segurança, que muitas vezes existem agentes corruptos, desde a sua base, do que a gente chama do praça aos oficiais, né? E, sei lá, é aquela coisa que a gente, quem assistiu Tropa de Elite sabe, né? O Zé Padilha, ele foi muito pontual ali, o diretor do Tropa de Elite, ao colocar como funciona o crime, né, no nosso país. E aí a gente pensar uma forma de lidar com essa questão do crime, porque, primeiramente, o que significa a gente retribuir, né, esse crime? Retribuir para quem? Porque uma pessoa uma família que teve um membro, né, um ente querido assassinado,
esse ente não vai ressuscitar e não vai voltar. Certo? A gente não tem como retribuir, colocar né, dar conta daquela lacuna. Como o próprio texto diz, tipo, olha, uma criança pode, né, pode morrer e a gente não pode colocar outra criança no lugar, mesmo que nasça uma outra criança, né, nessa família, aquela lacuna vai ficar ali, certo? E aí a gente tem que parar para analisar, tipo, como é que a gente faz para lidar com isso, certo? Alguns crimes a gente não pode, a gente não tem como, né, como reparar. No fundo é isso. E aí a gente está olhando para o lado da vítima. Se a gente olha para o lado do quem foi o agressor praticante do crime, né, e o Jefferson foi muito perspicaz aqui ao dizer que, olha, qualquer um está sujeito a praticar crime, e isso é fato, certo? Existem crimes que são crimes premeditados, existem crimes que não têm premeditação, que a pessoa simplesmente agiu ali por impulso, né, e tomada pelo impulso, na hora, acabou fazendo besteira. Acontece, certo? E o ponto todo é que a gente para agora para pensar essa questão do que é retributivismo, certo? E pensar em que medida a gente pode reparar um crime, tanto para as vítimas quanto para aquele que praticou, reinserindo, obviamente, aquele que praticou na sociedade, né? Vitor? Só para encerrar aqui minha fala, eu acho que o ponto máximo do retribu, retributivismo é a pena de morte e a prisão perpétua. Esse é o ponto máximo dele, né? Ponto máximo. Sim, né? E aí a gente tem que parar para sei lá, para pensar, porque quando ela colocou o encarceramento em massa, isso é um problema, cara, certo? A gente tem coisas aqui que, tipo, a traficante tem que ser presa, etc. A gente teve um senador, certo, que foi pego na fazenda dele, num helicóptero com 700 quilos de pasta base de cocaína, e esse senador até hoje não foi preso, certo? A gente tem um E não senador vai ser, e não vai ser. É exatamente isso, Laís. E não vai ser. Entendeu? Então, pô, mas os grandes traficantes não estão nas favelas. Certo? Os grandes traficantes, essa droga não é produzida dentro da favela, ela é produzida em outro canto. E aí ela chega nas favelas para que é né, onde se vende, é onde se tem um mercado para elas. Entendeu? Gente, vamos lá. Alguém se habilita a ler? eu posso ver. O retributivismo de Kant. A teoria utilitarista da punição tem muitos oponentes. Alguns críticos dizem que a reabilitação prisional não funciona. A Califórnia teve o programa mais vigoroso de reabilitação nos Estados Unidos. Ainda assim, os seus prisioneiros estavam especialmente propensos a cometer crimes depois de sua soltura. A maior parte da oposição, porém, é baseada em considerações teóricas que vão, pelo menos, até Kant. Kant desprezava os meandros do utilitarismo, porque, ele disse, a teoria é incompatível com a dignidade humana. Em primeiro lugar, ele tem nos feito calcular como usar as pessoas como meios para nossos fins. Se aprisionamos o criminoso para manter a sociedade segura, nós o estamos usando meramente para o benefício dos outros. Isso viola a crença de Kant de que nunca nenhum homem deve ser tratado meramente como um meio subserviente ao objetivo de outro. Ademais, a reabilitação é, na verdade, somente a tentativa de moldar a pessoa segundo aquilo que nós queremos que ela seja. Como tal, isso viola o seu direito de decidir por si mesmas que tipo de pessoas elas querem ser. Nós temos o direito de responder à sua maldade, dando-lhes o troco. Por isso, mas não temos o direito de violar a sua integridade, tentando manipular as suas personalidades. Assim, Kant não compartilha das justificações utilitaristas.
Em vez disso, ele defende que a punição deve ser governada por 2 princípios. Primeiro, as pessoas devem ser punidas simplesmente porque elas cometeram crimes e por nenhuma outra razão. Segundo, a punição tem que ser proporcional à seriedade do crime. Punições pequenas são suficientes para crimes pequenos, mas punições grandes são necessárias para crimes grandes. Aí tem uma citação do Kant na Metafísica dos Costumes. Mas que espécie e que grau de punição adota a justiça pública como princípio e como medida? Não pode ser outro senão o da igualdade, na posição de fiel da balança da justiça, o não inclinar-se mais para um lado do que para o outro. Portanto, qualquer mal imerecido que causas a um outro no povo, causá-lo a ti próprio. Se o injurias, é a ti próprio que injurias. Se o roubas, é a ti próprio que roubas. Se o agrides, é a ti próprio que agrides. Se o matas, é a ti próprio que matas. Só a lei da retribuição, mas, bem entendido, na condição de se efetuar perante a barra do tribunal, não no teu juízo privado, pode indicar de maneira precisa a qualidade e a quantidade da pena. Todos os demais oscilam aqui e acolá, e, porque se imiscuem, outras... Oi? Imiscuir. Imiscuem. Uhum. Eu tenho até aqui o que quer dizer intrometem, e porque se intrometem, imiscuem outras considerações, não tem adequação ao veredito da justiça pura e rigorosa. O segundo princípio leva a endossar a pena capital, pois, em resposta a um homicídio, somente a morte é apropriada. Em uma famosa passagem, Kant diz: mesmo que se dissolvesse a sociedade civil com o assentamento de todos os seus membros, por exemplo, se um povo que habita uma ilha decidisse separar-se e espalhar-se pelo mundo inteiro, teria antes que ser executado o último assassino que se encontrasse na prisão, para que a cada um aconteça aquilo que os seus atos merecem e o sangue derramado não seja responsabilidade do povo que não exigiu este castigo, pois pode ser considerado como cúmplice dessa violação pública da justiça. Também na Metafísica dos Costumes. Ainda que um kantiano tenha de apoiar a pena de morte na teoria, ele pode se opor na prática. A preocupação, na prática, é que pessoas inocentes podem ser mortas por engano. Nos Estados Unidos, em torno de 130 presos no corredor da morte foram soltos da prisão depois de provarem a sua inocência. Nenhuma dessas pessoas foram realmente mortas. Mas, com tantos não sendo por pouco mortos, é quase certo que alguma pessoa inocente tenha sido morta. Os advogados da reabilitação apontam para exemplos específicos e problemáticos. Assim, para decidir apoiar a política da pena capital, os kantianos têm que balancear a injustiça de enganos mortais ocasionais em relação à injustiça de deixar assassinos viverem. Os 2 princípios de Kant descrevem uma teoria geral da punição. Malfeitores têm que ser punidos, e a punição tem que ser adequada ao crime. Essa teoria é profundamente oposta à ideia cristã de oferecer a outra face. No Sermão da Montanha, Jesus confessou: tendes ouvido o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistiais ao mal. Se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. Para Kant, essa resposta ao mal não é só imprudente, mas injusta. Quais argumentos podem ser ofertados para o retributivismo de Kant? Nós notamos que Kant vê a punição como uma questão de justiça. Ele diz que, se o culpado não é punido, a justiça não é feita. Este é um argumento. Também nós discutimos por que Kant rejeita o ponto de vista utilitarista sobre a punição. Mas ele providencia também outro argumento baseado na ideia de tratar as pessoas como fins em si mesmas. Esse argumento adicional é a contribuição de Kant para a teoria da retribuição. Em face disso,
É difícil que nós possamos descrever a punição de alguém como respeitando-o como uma pessoa ou tratando-o como um fim. Como pode o envio de alguém para a prisão ser um modo de respeitar este alguém? Ainda de forma mais paradoxal, como pode ser a execução de alguém ser um modo de tratá-lo como um ser racional que é responsável pelo seu comportamento? Assim, agora podemos perguntar: o que significa ser um ente responsável? Considere primeiro o que significa não ser um tal ente. Meros animais que não têm razão não são responsáveis por suas ações, nem os são pessoas mentalmente doentes e que não se controlam. Em tais casos, seria absurdo considerá-los responsáveis. Nós não poderíamos, de forma apropriada, sentir gratidão ou ressentimento em relação a eles, porque não são responsáveis por qualquer bem ou mal que causem. Além disso, não podemos esperar que eles entendam por que nós o tratamos assim. Assim como não podemos esperar que eles entendam por que eles se comportam de tal modo. Desse modo, nós não temos outra escolha senão manipulá-los, em vez de tratá-los como indivíduos racionais. Quando nós ralhamos com um cachorro ao comermos fora da mesa, nós estamos meramente tentando treiná-lo. Por outro lado, um ser racional pode livremente decidir o que fazer, baseando em sua própria concepção do que é melhor. Seres racionais são responsáveis por seu comportamento e, portanto, eles são responsáveis por aquilo que fazem. Nós podemos sentir gratidão quando eles se comportam bem e ressentimento quando eles se comportam mal. Recompensa e punição, não treinamento e outras manipulações, são as expressões naturais de gratidão e ressentimento. Portanto, punindo as pessoas, nós estamos considerando responsáveis pelas suas ações, de um modo no qual nós não podemos considerar os meros animais responsáveis. Nós estamos respondendo a eles não como pessoas que estão doentes ou que não têm controle sobre si mesmas, mas como pessoas que escolheram livremente seus atos maus. Ademais, ao tratar com agentes responsáveis, podemos permitir com propriedade que sua conduta determine, ao menos em parte, como nós respondemos a eles. Se alguém foi amável com você, você pode responder sendo generoso. E se alguém é torpe com você, você pode levar isso em conta e decidir como responder. Por que você não deveria? Por que você deveria tratar todo mundo igualmente, independente de como eles escolheram se comportar? Em relação a esse último ponto, Kant faz uma guinada notável. Há, em seu ponto de vista, uma razão profunda para responder a outras pessoas na mesma moeda. Quando escolhemos fazer alguma coisa, depois de constar os nossos próprios valores, estamos dizendo, na verdade, que esse é o tipo de coisa que deve ser feita. Na terminologia de Kant, nós estamos sugerindo que nossa conduta se torne uma lei universal. Portanto, quando um ser racional decide tratar as pessoas de um certo modo, ele decreta que, a seu juízo, esse é o modo como as pessoas serão tratadas. Se ele trata mal os outros e nós o tratamos mal, nós estamos aquecendo com a sua própria decisão. Nós estamos, em um sentido perfeitamente claro, respeitando o seu julgamento, permitindo que isso controle como nós o tratamos. Desse modo, Kant diz do criminoso que seu próprio ato mal desenha a punição sobre si mesmo. Só um momento, Laís. Vitor, tu queres colocar uma pergunta? Tem um ponto só aqui, uma dúvida, né, para ficar no ar assim. Será que a figura é de um juiz? Será que realmente ele, tipo assim, a figura de um juiz é ética? Porque, a se pensar, será que nós, seres humanos, temos a dignidade de julgar outras ações, né, de pessoas, sendo que muitas das vezes nós mesmos, tipo assim, é que nem o Jefferson colocou, muitas das vezes nós não retemos os nossos impulsos e cometemos erros. Só que o juiz,
muitas das vezes, um juiz que, sei lá, atropelou um cachorro, ele pode sentar, né, em um tribunal e condenar uma pessoa por maus tratos aos animais, né? Então, será que nós temos essa capacidade de julgar? Tipo assim, é aquele negócio, né? E aquele que nunca pecou tem que atirar a primeira pedra. Só que será que nós somos capazes disso? Boa colocação. É, cara, é complicado. É complicado porque, tendo ou não a capacidade, certo, de fazer, isso a gente faz. O que eu quero dizer é o seguinte, é que a gente acaba julgando as pessoas, julgando as ações delas e as condenando, independentemente se a gente tem poder para colocá-las dentro de uma prisão ou não, certo? E experimentos sociais que denotam isso na gente, enquanto ser humano, enquanto sociedade, estão a perder de vista, certo? O exemplo mais corriqueiro e mais banal é o Big Brother, cara. As pessoas vivem assistindo para julgar o que o outro está fazendo lá dentro, para, né, apoiar ou condenar as ações que o outro faz ali, certo? Só que a gente faz isso o tempo todo e com todo mundo, inclusive conosco mesmo, mas só que muitas vezes, quando a gente faz com a gente mesmo, a gente faz de uma forma mais branda. A gente afrouxa os princípios. A gente é meio que hipócrita, né? Para dizer que não, o outro tem que ser, né, rigoroso, mas comigo, não, vamos ser um pouco mais brando, né? Então, tem que parar para analisar esses pontos, certo? Porque é próprio do ser humano fazer. Se é legítimo que a gente tenha um juiz que condene, entendeu? Que cria um fato no mundo de criar um condenado, alguém que vai ter que pagar uma pena pelo crime que cometeu, certo? É outra coisa. Mas é complicado. É complicado porque até dentro da própria filosofia kantiana, pensar o criminoso significa pensar que aquele cara universalizou algo que não poderia ser universalizável, que teria como consequência um tratamento ruim para ele, certo? Então é isso que a gente tem que parar para colocar aqui. Agora, sobre essa questão, se é legítimo ou não a gente julgar as pessoas, a gente ter juízes para julgar as pessoas, o que eu posso dizer é que a gente, só por ter essa racionalidade prática, a gente faz o tempo todo isso. Ah, mas fulano agiu mal demais. Quantas vezes você não já escutou isso em conversa de roda de amigo? Né? O fulano, naquela condição, podia ter feito de outro modo, agir diferente, e não sei o quê. Isso aí são, como é que eu posso dizer? São variações, certo? Do mesmo discurso moral, né? Ah, mas fulano, né, tratou ciclano de modo que não deveria se tratar, não se trata ninguém assim, certo? Exatamente, Jefferson, são julgamentos morais. E a gente faz isso o tempo todo, certo? O tempo todo, seja dentro da nossa casa, né, no trato com os nossos familiares, ou seja, né, em público, no trato com amigos, até mesmo com pessoas desconhecidas, a gente faz isso, certo? Laís, Essa pergunta do Vitor, assim, a gente foi falando, me lembrou daquela pressão que está se fazendo para a gente ter mulheres e pessoas negras, né, no STF. Que, acho que por essa questão, assim, quem vai julgar, né? Quem que vão fazer as leis? Tem que ter uma representatividade, porque realmente não é uma pessoa, um conjunto de pessoas que tem uma origem muito parecida ali que estão decidindo, né? Então, talvez trazer outras pessoas, né? Outros grupos que têm outro tipo de pensar para tentar amenizar, né, essa carga de decidir o que é certo, o que é errado, o que é julgar, né? Claro que e claro representa, né, um quadradinho pequeno que tem muitos juízes, enfim, por aí que estão atuando, mas realmente é difícil, né? Assumir, né? Tipo, não, bons julgamentos, essa pessoa faz bons julgamentos morais. É um concurso, né? Pelo menos assim, o que acontece aqui no Brasil é isso, né? Uma capacidade de você ter acesso à educação e, enfim, é isso que te garante dizer que você é o justo, né? O juiz que vai decidir as coisas. É complicado isso. perfeito, Laís. Jefferson?
Teve uma parte que comentou, né, que Jesus disse que falastes olho por olho, dente por dente, mas eu digo, se alguém te bater numa face, oferece a outra. É interessante porque quando Jesus ele foi preso e bateram na face dele, ele não ofereceu a outra face, ele dá uma resposta para aquilo. E eu fiquei na dúvida, porque se a gente tem muito essa visão retributivista, de dar ao outro aquilo que o outro fez, fica até difícil entender um pouco do que do que Jesus fez, né, na visão cristã, que ele entregou a vida dele para que pecadores tivessem vida. Enfim, acho que foi esse conflito que de algum modo eu tive. Isso é muito interessante. Isso é muito Vitor tá interessante. falando bem baixinho. Isso é muito interessante porque Tá bem baixinho, Vitor. isso é muito interessante porque se pensar assim, né, é que tudo tem um preço, né? Essa questão assim, será que, vamos supor, será que haveria outra, é, no caso de um assassino, no caso que nós já colocamos muitas das vezes aqui, será que teria outra forma de eu recompensar e a família daquele que perdeu um ente querido? É interessante se pensar nisso, né? Foi citado aí que, tipo assim, e ainda que nasça outro filho, é impossível de cessar a dor. Mas será? Porque, vamos supor, tem muitas pessoas que recebem indenização, vamos supor, Brumadinho, Mariana, né? As pessoas morreram e as famílias receberam indenização. Será que o dinheiro realmente ele cumpre esse papel de afagar? Eu sei que não, né? Mas é de se pensar. Por que que eu dou dinheiro em troca de uma má ação que eu cometi? Nossa, isso me lembra Final Fantasy Tactics. É incrível, mas jogando um RPG, né, que é o Final Fantasy, tem lá uma frase que é o seguinte, é que se a punição para um crime for multa, então a lei só existe para os pobres, né? Tá no videogame, cara. Depois até procura esse meme e vou jogar lá no grupo da gente. Se a punição, né, para o crime for multa, então a lei só existe para os pobres. E isso me remete a um caso de uma década atrás do filho de Nick Batista, que ele era um bilionário, né? Ele pegar um carro daqueles potentes, entendeu? Que corre pra caramba e atropelar um ciclista, né, numa segunda-feira de manhã. Obviamente ele estava alcoolizado, no mínimo, certo? E ele atropelou esse ciclista, o ciclista morreu. O que aconteceu foi que o pai dele chegou lá e distribuiu dinheiro, 1 milhão para a família, 1 milhão para não sei quem, 1 milhão para o promotor, para o delegado, etc. E acabou. O filho dele, Tó Batista, nunca foi preso. Ele matou uma pessoa, pô, certo? Ele estava dirigindo, embriagado, né, 6 horas da manhã, a mais de 180 quilômetros por hora. E aí é que tá, a gente tem que parar para pensar qual, nesse caso, como é que seria a reparação? O que seria lícito a gente fazer? Entendeu? Eu não sei se a gente aplicar olho por olho, dente por dente, estaria certo. Ah, mataram alguém da minha família, então tem o direito de matar alguém da tua. Mas da vontade, né? Ainda mais quando você vê uma pessoa que tem instrução, uma pessoa que tem condições de, sabe, né? Exato. É difícil, né? Não assumir uma postura retributivista, porque, enfim, eu acho difícil, sendo bem honesta assim, com você. É por aí, Laís. Certo? Então, são coisas que a gente tem que parar. Agora, sim, tem crimes que a gente tem como retribuir. Entendeu? Alguém foi lá e roubou, sei lá, né? Entrou na tua casa e roubou teu computador e teu smartphone, né? Se descobriu quem foi o ladrão, etc. A gente pode colocar como pena que a pena vai ser ele trabalhar para pagar, para restituir esses bens. Frio, entendeu? Esse tipo de crime tem como. Agora tem crimes que não tem como, né? Que aí a coisa fica mais difícil de lidar, entendeu? Então, são coisas que a gente tem que, de fato, parar para refletir e, principalmente, estabelecer critérios, certo? Estabelecer critérios.
O, é Roubeiro. Ele entrou e saiu. Jefferson. Oi, Roubeiro. É, Roubeiro, né? Roubeiro Rock. Roubeiro Rock. Opa, tá podendo falar? Quiser se apresentar, seja bem-vindo ao grupo, tá? Quiser se apresentar, é só ligar aí o microfone. Pode falar. Eu acho que ele deve estar com algum problema. Jefferson, enquanto isso, fala aí. Eu entendo muito essa indignação que a gente tem, né? Quando ou alguém que tem mais dinheiro, ou alguém que tem mais conhecimento, está dentro de uma elite, comete um crime e acaba não sendo punido, enquanto uma outra pessoa que não tem essa mesma posição social é punida. E me vem à mente o problema. Uma pessoa que rouba um pote de margarina porque ela está com fome e não pode comer, e ela rouba esse pote de margarina, ela vai ser presa, e uma outra pessoa que rouba sendo rica, rouba sendo rica porque ela sente adrenalina quando rouba e ela faz ela se sentir bem. Como que a gente julga essas duas situações do mesmo jeito? Exato. E essa questão interessante é porque se você fala que não vai julgar do mesmo jeito, então você está sendo desigual, porque todos são iguais. É interessante se pensar. É, nossa, é aquela coisa, né? A gente vai entrar na discussão muito do direito agora. Vamos dar uma olhada no que Kant coloca, para a gente, né, poder. Eu sou Ribeiro Filho, prazer. Estou no sexto período de filosofia. Ah, que massa, sexto período. Tu cursa onde? É Ribério, né? Boa noite, Ribério. Seja bem-vindo. É UFLA? A UFLA. Ok. Seja bem-vindo. Vitor, tu queres colocar alguma coisa? Não, não, só tô apertando errado aqui o trem. Ah, ok. É de Lavras, né? Mas, bem, vamos continuar. Laís, tu queres continuar? Alguém quer? Jefferson quer continuar? Vitor? Eu posso continuar. Tá, bora lá. No esse último argumento, né? Uhum. Este último argumento pode certamente ser questionado. Por que devemos adotar um princípio de ação do criminoso em vez de seguir nossos próprios princípios? Deveríamos nós tentar ser melhores do que eles? No final das contas, o que pensamos da teoria kantiana pode depender de nosso ponto de vista sobre o comportamento criminoso. Se virmos os criminosos como vítimas das circunstâncias, que em última análise não controlam as suas próprias ações, então o modelo utilitarista será atrativo para nós. A resolução desse grande debate pode, assim, se transformar na questão se nós acreditamos que os seres humanos têm liberdade da vontade ou se nós acreditamos que forças externas impactam o comportamento humano tão profundamente que fazem de nossa liberdade uma ilusão. O debate sobre a liberdade da vontade, porém, é tão complexo e tão afetado por questões fora da ética que nós não o discutiremos aqui. Essa espécie de situação dialética é comum na filosofia. Quando você estuda uma matéria profundamente, você frequentemente percebe que ela depende de alguma coisa a mais. E, desafortunadamente, essa outra coisa com frequência é tão difícil como o conjunto de problemas com os quais nós começamos. Né? E aí a gente já vai para o capítulo 11, feminismo e ética do cuidado, tá? Assim, eu vou
dar um spoiler, vou falar aqui um pouco sobre essa questão da vontade, né? Que são questões de filosofia moral que remetem à metaética, certo? Que é a questão se a gente, né, é capaz de ter uma ação livre, o que significa ser livre, certo? Ou se a gente está imerso, né, em um mundo, numa realidade onde uma coisa vai causando a outra, né? E a gente está dentro de uma cadeia causal onde a gente não controla nem as causas nem os efeitos, mas a gente só é afetado por eles de tal modo a determinar a nossa própria natureza, nosso próprio comportamento, nossas próprias paixões, certo? Isso daí é uma questão que, sinceramente, eu gostaria de estudar, mas ela é muito difícil, porque vai lidar com a questão do determinismo moral, e aí a gente tem hoje uma série de determinismos morais, como o determinismo social, né? Os valores, os costumes, certo, da sociedade acabam influenciando quem é você, certo? Influenciando as suas ações e, de certa forma, as determinando. Existe o liberalismo moral, que é aquele que concede que a gente é livre para poder agir, e de tal forma a gente consegue determinar a nossa vontade, como Kant vai dizer, né? Porque para Kant é o seguinte: eu tenho uma racionalidade, só pelo fato de eu ter a racionalidade, né, de eu ser um sujeito racional, e aí a gente lembra aquela discussão que a gente teve no final do encontro passado sobre razão, que razão para Kant é a faculdade de fundamentar conceitos e determinar a vontade, né? Fundamentar conceitos seria uma razão teórica, a razão da crítica da razão pura, e determinar a vontade seria a razão que está aqui, né, na fundamentação da metafísica dos costumes, né, e também na crítica da razão prática e depois na metafísica dos costumes ali, certo? Só que tem um problema. Como é que eu consigo demonstrar que a gente é livre? Kant, ele vai lidar com isso lá na crítica da razão pura, nas antinomias, né? Na crítica da razão pura, ele vai tentar demonstrar, mas ele vai chegar à conclusão que, tipo, olha, né, tá para além dos limites da razão. Eu não posso demonstrar que a gente é livre. Se eu não posso demonstrar que a gente é livre, parece que a possibilidade de a gente pensar ética vai, né, se dissolveu, vai por água abaixo. Porque como é que eu posso te imputar a responsabilidade pelos teus atos se não foi tu que decidiu? Certo? Se não é você que decide pelos seus atos, você não pode ser responsabilizado por isso. Essa é a grande discussão. Esse é o grande debate, né? Só que Kant, ele vai dizer o seguinte: eu não posso demonstrar, mas a liberdade ela é um postulado da razão. Porque ela vai se tornar um princípio. Em outras palavras, a liberdade ela é uma condição de possibilidade da moral, certo? Se a gente vai ter espaço, tempo, certo, como sendo condição de possibilidade para toda e qualquer experiência, a liberdade ela é a condição de possibilidade para qualquer experiência moral que a gente venha a ter. Dessa forma, ela vai ser um postulado da razão pura. Eu não tenho como demonstrar, mas eu preciso postular, certo? Eu preciso postular que a gente é livre para que a gente possa, né, teorizar a nossa prática, teorizar a nossa moralidade, certo? Então, é esse o ponto aqui do Kant, certo? E, obviamente, que ele está discutindo diretamente com os deterministas morais, com os caras que vão dizer que, olha, as nossas ações, a gente não vai poder decidir sobre elas. A gente não vai poder, né, colocá-las de tal forma que a gente é o sujeito que determina a nossa própria vontade. Pelo contrário, a gente está imerso, certo? Em relações constantes de causa e efeito, de tal forma que a gente é o resultado, assim como nossas ações são os resultados dessas relações de causa e efeito, a qual a gente não tem poder sobre elas. Esse é o ponto, certo? Isso aqui é metafísica das fotos. Eu estou resumindo, tá? Hume fala isso nas investigações sobre o entendimento humano. Ele tem uma seção sobre isso, certo? E no Tratado da Natureza Humana,
No final do segundo livro, quando ele está falando que é o livro das paixões, ele vai tratar também disso daí. Por quê? Porque a liberdade, ela sempre vai aparecer como uma pré-condição, um pré-requisito para a moralidade. Se a gente não é livre, não existe moral, não existe política, não existe direito. Por quê? Porque eu não posso te imputar a responsabilidade. Não foi livre, certo? Ninguém, e diga-se de passagem que isso já foi até a tribunal e tudo mais várias vezes, ninguém condenaria uma pessoa que tem um crime porque ela foi chantageada, né, foi lá, colocaram uma arma na cabeça dela ou de algum parente do filho dela, e ela foi obrigada a cometer um crime por conta disso. Essa pessoa, geralmente, se diz que ela não teve a liberdade, ela foi coagida a praticar aquele crime. Vitor, E essa questão aí da liberdade, essa questão ela é tão tá bem polêmica. baixinho. Peraí. Essa questão da liberdade, essa questão da liberdade, Tá bem é, baixinho. Agora, agora tá ouvindo? agora. É, essa questão da liberdade, ela é tão polêmica porque, por exemplo, ou a gente pode olhar assim por uma lógica de Durkheim, bem arcaica, né, de que a sociedade ela influencia o indivíduo, né? Só que se a gente olhar para essa perspectiva, tipo assim, não são as pessoas, mas sim, tipo assim, algo abstrato, né, que influencia as pessoas. E outro ponto também que é muito anda ligado com a questão de liberdade é a questão religiosa e o que já foi citado por dois pensadores, eu acho que é um pouco mais antigo do que Kant, eu não sei assim como é que fala, no tempo, é Armínio e João Calvino, né? Eles vão debater sobre se o ser humano ele tem ou não, tipo assim, liberdade, né? Se o que ele faz é dele próprio ou se ele já vive de acordo com uma vontade de algo supremo, né? Porque quando se ouve de liberdade, um exemplo é aquela frase assim, né? Ah, não fui eu não, foi o diabo que me usou. Ela é muito famosa, né? Horrível. Ok. Mas vamos dizer, né? Vamos lá conceber as premissas, né? Vamos dizer que o diabo dominou aquela pessoa e fez com que ela cometeu o crime. Essa pessoa, ela deve ser culpabilizada pelo crime? Ou será que é o diabo que tem que ser o culpado? E A aí? pessoa ela teve a escolha de seguir o diabo ou de seguir outra inspiração? É polêmico. Mas o bom é que a polêmica foi direto no ponto. O Jefferson foi preciso aí. Tipo, a pessoa teve a escolha? Esse é o ponto. Então, Entendeu? aí a gente cai em outro problema. É que aí vem outra frase assim também do meio religioso. Mas e se Deus permitiu o mal? É interessante. Ah, é esse problema do mal aí, né? É o paradoxo de Epicuro, né? De Epicuro, né? Se Deus é bom e criou tudo, porque o mal existe. Santo Agostinho resolve isso lá no diálogo dele sobre o livre-arbítrio, sobre a liberdade, né? Eu até brinco, quando eu dou aula de filosofia para o ensino médio, eu coloco essas questões para os meus alunos, eles só faltam se estapear dentro da sala de aula. É divertido. Ah, é muito divertido ver eu espirrar pirando. Não, mas como é que pode? Eu digo, então, tá vendo que é paradoxal, né? Que é bem paradoxal. E aí, obviamente, que eu coloco, né, a resposta do Santo Agostinho, a famosa dele lá, né? Oi, Jefferson. Esse assunto de liberdade me parece muito, muito interessante, assim, eu gostaria de me aprofundar mais nele, porque eu acho que no senso comum a gente associa a liberdade como o poder de fazer aquilo que a gente quiser, né? Mas não necessariamente liberdade é isso, né? Sei lá, se eu quero fazer um crime, cometer um crime, isso seria uma expressão de liberdade? Ou eu consegui fazer esse crime porque eu era livre? Enfim, É exatamente por aí, certo? Porque, outra coisa, se eu sou um cara
que vive para realizar meus desejos. Eu vivo porque eu desejo tal coisa, vou realizar. Eu não sou, eu estou sendo livre, eu estou sendo escravo dos meus desejos. Entende? Exatamente. Entende? Então, o que significa, em última instância, ser livre? Certo? E será que a gente, ser humano, é portador dessa liberdade? Né? A gente já está encerrando. Tá, Laís, se cuida. Então, isso daqui é um problemaço nosso, entendeu? Porque quando a gente coloca essas questões, a gente tem que parar, certo? Para entender primeiro, definir o que vem a ser liberdade. Entendeu? Porque se eu for um cara beleza, eu tenho um desejo de tal coisa, realizo de outro desejo, e outro, e outro, e outro. Eu sou só um escravo dos meus desejos. Né? E aí, em qual medida a gente pode dizer que é livre? Na medida kantiana, quando a gente age de forma autônoma, o que significa agir independente das nossas emoções, dos nossos desejos, né, dos nossos afetos e etc. Né? Santo Agostinho, ele é perspicaz nessa questão da liberdade, talvez seja um dos primeiros. Ele tem um diálogo lá no início, antes dele escrever Cidade de Deus, que é do livre-arbítrio. E ele vai resolver a questão do Epicuro lá, quando ele coloca o seguinte: ele diz que o mal não é fruto da ação de Deus, não é criação de Deus, mas quando o ser humano faz mau uso do livre-arbítrio, ele cria o mal. Em outras palavras, o mal é criação humana e não divina. O mal existe não porque Deus criou, mas sim porque o ser humano, ao fazer o mau uso do livre-arbítrio, criou o mal. Né? E aí é E, complicado. e aí, segundo Santo Agostinho, nessa ideia, liberdade seria agir de acordo com a vontade de Deus, algo semelhante assim, fazer aquilo que precisa ser feito e não necessariamente aquilo que se deseja? Liberdade está ligada à possibilidade de escolha para Santo Agostinho. Você pode escolher o caminho de Deus ou pode escolher outro caminho. Né? Liberdade está ligada diretamente à questão do livre-arbítrio. Só que aí ele vai falar de uma série de questões que vai definir essa liberdade. Né? É um diálogo assim, bem interessante, entendeu? É bem massa de tratar essas questões. Né? Agora, ele só é o ponto de início dessa problemática, porque hoje o que a gente tem, né, de artigo, de discussão, né, determinismo, ó, determinismo moral li, libertismo e compatibilismo, né, que vão ter os compatibilistas também. Então são três posições básicas, mas ainda existe mais, tá? Aí aqui, ó, determinismo, né? A crença de que todos os eventos e ações humanas são determinados por causas anteriores. Determinismo radical defende que o determinismo é incompatível com o livre-arbítrio. Libertismo, né? A crença de que algumas ações humanas são livres e não estão causalmente determinadas. O libertismo defende que o ser humano é dotado de autodeterminação, certo? É só lembrar que nem todas as nossas ações elas são ações livres. O nosso coração está batendo, e isso é independentemente da nossa vontade. Entendeu? Como é que eu posso dizer? Existem movimentos, né, dentro de nós, que acontecem em nós, que são independentemente da nossa vontade. A gente nem sequer tem consciência de que eles estão ocorrendo. Tá? Aí aqui, compatibilismo, certo? A crença de que o determinismo e o livre-arbítrio são compatíveis. O compatibilismo defende que é possível que o determinismo seja verdadeiro e exista livre-arbítrio.
né? O compatibilismo também é conhecido como determinismo moderado ou reconciliatório, né? Porque vai dizer que nem todas as nossas ações elas são determinadas. Mas aí é que tá, a gente tem um problemaço chamado Freud inconsciente. Para dizer a verdade, isso já está em Hume, tá? Porque Hume vai dizer que tem atividades mentais que acontecem, processos mentais que acontecem, e a gente não se dá conta, né? Só que Freud vai dizer que não, existe uma coisa chamada inconsciente. E o inconsciente, né, é responsável por uma série de tomadas de decisões, certo? Que a gente faz diariamente. Em outras palavras, a maior parte das nossas decisões são tomadas de forma inconsciente, não de forma consciente. A maior parte das nossas ações são ações inconscientes, como a de dirigir um carro voltando para casa, certo? A ação de você, sei lá, andar de bicicleta, por exemplo, eu ia e voltava de bike do trabalho, entendeu? Isso são ações inconscientes. Porque na maior parte do tempo você não está se dando conta de tudo aquilo que está acontecendo ali, de que você está operando. Pode falar, Jefferson. E aí, só complementando toda essa diversa complexidade que você está falando, tem o experimento social de Solomon Asch e tem outros experimentos sociais que mostram que muito do nosso comportamento está condicionado ao ambiente social que a gente está em volta. Aí eu até coloquei um videozinho do YouTube que as pessoas estão numa sala de estar e toda hora que apertam um bip, todo mundo se levanta. E isso se tornou um hábito lá sem nenhum motivo, sem nenhuma razão. É por uma mera conformidade social. Isso. É por aí, certo? Isso é um dos tipos de determinismo social, tá? Porque a gente pode falar de diversos determinismos sociais e que, assim, tem consequências pesadas para a sociedade, certo? Consequências que precisam ser pensadas, tá? Precisam ser analisadas direitinho. Mas eu acredito que seja isso por hoje, gente. Vitor, queres colocar mais alguma coisa? Jefferson também. E apenas agradecer e é isso aí. Eu que agradeço, certo? É sempre empolgante, é sempre um prazer. Né? Hoje tivemos a Laís, tivemos um bocado de gente que passou por aqui, né? E não pôde ficar até o final. Mas no próximo encontro, né, nós vamos ver feminismo e a ética do cuidado, algo bem interessante, porque vai contra todas essas concepções que a gente vai ver agora. Até então, a gente tem uma visão masculinizada, né, do fenômeno da moralidade. E a gente precisa revisar essas posições. Mas Eu é queria isso. agradecer. Eu queria agradecer pelo nosso encontro hoje de uma forma diferente, dizendo que vocês estão sendo o meio para que eu me conecte mais com a filosofia e com essas visões mais kantianas, entre outras, da ética. Mas, além disso, o fim, estão sendo o fim em si mesmo para que se tenha uma convivência humana melhor. Obrigado, Jefferson. Extraordinário. Boa, muito bom colocado. É isso, gente. Bem, você que está assistindo, que assistiu até agora, agradeço, certo? E venha participar com a gente do nosso debate, seja, né, pessoalmente aqui, né, no domingo, das 17 às 19 horas, ou no nosso grupo lá do WhatsApp, certo? Que vai estar aí o link para acesso na descrição. Valeu, grande abraço e a gente se vê.